Mas eu fiz todo esse processo para chegar no Minha Vida Sem Você, montei uma página no Instagram, fiz alguns processos em grupos, e depois, então, todas essas formações que eu fui fazendo, o coach, ele me deu ferramenta para tirar você daqui e levar para algum lugar. Uhum. Quando eu comecei a fazer esses grupos de apoio, algumas pessoas vinham com umas questões lá atrás. O coach não faz isso. Uhum. Aí eu falei, e vinha com muita crença, com muitas sensações, sentimentos. Eu falei, o que me ajuda a eu ir buscar isso? Aí eu fiz uma especialização em psicologia organizacional, que era a minha área na época. Aí, para ir para trás, o que eu fiz? Fiz PNL e hipnose. Por quê? Porque as pessoas chegam aqui, além de todas as questões, com luto. E aí eu mostrava como coach, olha, você pode ir para cá, mas a pessoa não queria ir, ela estava parada aqui, ela não queria sair do estado dela. E aí foi quando eu fui buscar. E na minha formação de hipnose, eu sempre tive muito as imagens de chegar. Eu fui a primeira mãe que chegou no local onde o policial rodoviário estava dando entrevista. E eu passei pelo acidente, já tinha acontecido tudo, mas eu passei pelo carro, eu deixei ele na rodoviária, ele não pegou o ônibus, pegou uma carona, e eu sabia qual era o carro. E essas imagens ficaram muito fortes. Inclusive, quando ele falou, eu vou ligar pro meu colega que atendeu a ocorrência e vou pegar os nomes das pessoas. Eu vi ele escrevendo o nome do meu filho. Nossa. Então, isso estava muito lógico, né? Porque como que a gente... Esse foi um impacto. Exato. E aí eu precisava tirar, porque o enlutado, ele está muito naquele momento na narrativa. O médico chegou com o jaleco branco, tirou a caneta, e ela está parada ali quando recebeu a notícia. A hipnose, que a hipnose é embasada na PNL com Milton Erickson, e outros profissionais, mas principalmente ele, me ajudou na minha formação, que o mentor estava sabendo dessa situação. Ele falou, Silvia, vem cá, vamos fazer um exercício. E através de submodalidades e de ferramentas com hipnose, consegui. Eu não esqueço a imagem, mas as sensações mudam meu estado interno. Você ressignificou? Ressignificar não, você faz uma reestruturação. Ah, sim. É mais profundo. Mais profundo. Porque ressignificar é você dar um sentido para aquela coisa. O sentido é o mesmo. Não ressignificar, Marcelo, eu sei que você não... É tipo, você tem medo de um determinada coisa no escuro. Aí você pega essa coisa no escuro, olha para ela, imagina, ela pequenininha, depois você bota a voz do Pato Donald nela, depois você dá um peteleco e joga ela pela janela. Você acabou com aquela imagem, você ressignificou aquilo para você. Nesse caso, em que a Silvia reestruturar, é muito mais profundo, né? Não fica só na questão superficial ali do subconsciente e tal, ele desce um pouco mais o nível nisso. Isso é mais profundo. A gente sempre procura experimentar o convidado quando é possível, então viver alguma coisa dessa experiência. Como é muito novo, eu nunca vi isso, tem como você dar um exemplo de como que foi feito isso? Nesse momento que ele falou, vem cá, e como é que na prática, assim, só... para as pessoas como entenderem. É um processo de hipnose? Isso. Na verdade, a hipnose, se a gente falar tirar, né, desmistificar o que é hipnose, isso. Ela fala assim que hipnose é um estado alterado de consciência. Parece que fica mais pesado ainda, vou perder a consciência. Não. Nós temos ondas cerebrais. Por exemplo, agora nós estamos em vigília, nossas ondas cerebrais estão em beta. E quando a gente vai fechando os olhos, buscando uma respiração mais profunda, a gente sai de beta, vai para alfa, entra em teta. Tem inclusive a terapia Theta Healing. Nesse momento do teta, é onde a gente consegue, como hipnose, fazer a reprogramação, a sugestão. Por quê? Porque o consciente, ele deu, é como um cofre. Ele abriu, você fica sugestivo. Fica sugestivo. E aí, com técnicas e ferramentas específicas, você consegue reprogramar ou fazer através de submodalidades, mudar. Por exemplo, como que era a imagem quando eu vi e falava exatamente do que aconteceu? O jaleco e tal. Muda a voz, eu consigo mapear as imagens, que são os sistemas representativos dela, que é através da imagem. Então, se ela vê focado, perto, próximo, associado, eu mudo toda... pego algo que ela goste muito, por exemplo. O que você gosta bastante? De jogar tênis, futevôlei, né? Boa. Como que é isso? A imagem disso, você fazendo tal, e aí eu misturo,
né, nas submodalidades, tiro essa submodalidade do que ela não gosta e coloco a outra, mais ou menos assim, no momento de sugestão. E por que isso é tão importante para o enlutado? Não só para o enlutado, para outras questões, pessoas que estão com ansiedade, pessoas que estão em sistema de fobia. Não é só essa forma, tem inúmeras. Essa é uma das. Não, justamente, mas porque para o enlutado, no caso do enlutado, isso é importante? É porque para você, como enlutado, a hipnose foi... Porque, na verdade, apagou aquele momento que ficou... Diminuiu o estado interno. Apagou, não, eu não perdi a memória, Isso. eu consigo relatar exatamente o que aconteceu, eu vejo mais a forma como eu via, aquele... Revivia, né? Que me deixava... Entendi, chegava a dar uma ansiedade. Isso, me dá um taquicardia, eu começava a chorar, então eu não conseguia nem falar deste momento. Se alguém me perguntasse, e é por isso que às vezes as pessoas falam, ela já superou, não é que eu superei, eu usei muita ferramenta. Entendi.